Olá, alunos, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula e agora a gente vai falar das bactérias. Nós falamos nesse mesmo capítulo sobre os vírus, né? E agora a gente vai falar um pouco das bactérias para a gente eliminar esse capítulo. Quais doenças bacterianas vocês conhecem? Há alguma atividade benéfica das bactérias? Então, por que a gente entra falando sobre isso? Quando a gente fala sobre bactérias, a palavra nos leva a pensar em quê? Em seres vivos que causam só prejuízo. Mas ao longo da videoaula a gente vai ver que não é assim. A gente tem bactérias que causam muitas doenças ao ser humano e tantas outras espécies, mas também a gente tem bactérias que têm muita importância ecológica, a importância na produção de remédios, de medicamentos, assim como na produção de alguns produtos. Características dele. As bactérias pertencem ao reino Monera. Então, características são seres unicelulares, procariontes, porque não tem membrana nuclear, vivem isolados ou em colônias, não possuem organelas citoplasmáticas, apresentam parede celular, que a gente estudou nas aulas passadas, né? Uma parede celular que protege mais a célula, formada por proteínas. Apresentam membrana plasmática também, e apresentam citoplasma. Então, a gente tem os mais ou menos flagelados, os ribossomos, nucleóides, membrana plasmática, parede celular aqui, né? Classificação. As bactérias elas podem ser classificadas em arqueobactérias, que são bactérias produtoras de gás metano, eubactérias, micoplasma, essa não tem parede celular, a gram-positivas e a gram-negativas com parede celular, e as cianobactérias, são conhecidas como algas azuis e realizam fotossíntese. As arqueobactérias são as mais antigas, que aguentam até muita salinidade, altas temperaturas. Cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, são autotróficas, que produzem seu próprio alimento, apresentam clorofila, são fotossintetizantes, armazenam lipídios, proteínas e amido, são fixadores de nitrogênio. As arqueo são anaeróbias, ou seja, não utilizam oxigênio durante seu metabolismo, né, para produzir, conseguir nutrientes, reproduzirem. Habitam ambientes extremos, fontes termais, águas com elevadas temperaturas, locais com pH muito baixo, produtoras de metano. Então, a gente tem nas arqueobactérias, as antigas que eu falei para vocês, que existem há milhões de anos, a gente tem produtoras de metano, metanogênicas, que são as metanogênicas, halófilas, elevada salinidade, termófilas, que suportam elevadas temperaturas, acidófilas, elevada acidez. Morfologia. As bactérias elas apresentam formatos diferentes, então a gente vai encontrá-las em formato esférica, que são os cocos, bastonetes, os bacilos, espiralada, que a gente tem os espiroquetas, são mais alongadas, em formato de vírgula, que a gente chama de vibriões, diplococos, 2 cocos, sarcinas, 8 cocos formados em cubos, streptococos, cocos alinhados formando fileiras, estafilococos, que são cocos reunidos em forma de cachos, diplobacilos, bacilos reunidos 2 a 2, streptobacilos, bacilos alinhados em cadeia 1. Então, a gente tem aqui, ó, esses exemplos todinho que eu falei para vocês do formato qual elas se apresentam. Quanto à nutrição, a gente pode encontrar um metabolismo diversificado. Elas podem ser autotróficas, produzir seu próprio alimento, ou heterotrófica. As autotróficas são fotossintetizantes, que eu falei para vocês. Sintetizam matéria orgânica com auxílio da luz, as cianobactérias. Quimiossíntese, sintetizam matéria orgânica com auxílio de energia liberada de uma relação inorgânica. As heterotróficas são parasitas, que causam doenças, mutualistas dos ruminantes, aquelas bactérias que ajudam o boi a digerirem a celulose do capim. Reprodução assexuada das bactérias, cisparidade ou bipartição, ou divisão binária,
né? Então, uma célula mãe gera 2 células filhas. 2 células filhas, 4 células filhas. 4, 8, 8, 16 e assim por diante. Então, a reprodução delas, você vê que é uma reprodução muito rápida, né? Então, o que acontece aqui? O material genético, né, são procariotas, então não tem núcleo. Ela se divide em 2, o núcleo se divide em 2. E aí acontece que a célula vai se dividindo, né? A membrana vai se invaginando e aí se divide em 2 células filhas idênticas, com o mesmo material genético.